Saúdo a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus pela oportunidade de cultuá-lo, gravarmos esses atos litúrgicos para que cada família esteja cultuando o Senhor em seus lares. A palavra do nosso Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 27a, nos diz: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. O tema proposto para o culto desta noite é virtudes cristãs na Igreja de Cristo. Quero convidar a igreja para esse momento de adoração, lermos juntos o Salmo 119, de 1 a 16. Farei a leitura deste salmo e peço que vocês em suas casas acompanhem suas Bíblias. Salmo 119, de 1 a 16. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. E destaco o verso de número 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Virtudes cristãs na Igreja de Cristo. Atentemos para a palavra do nosso Deus para não pecarmos, para que possamos prestar-lhe um culto aceitável de adoração. E neste momento eu quero convidá-los a adorarmos ao nosso Deus, uma oração de adoração. Conduzirei a igreja nesta oração, peço que você ore neste momento em adoração ao Senhor. Deus Santo, nós te adoramos, nós te bendizemos pela riqueza que é estarmos em tua presença, um Deus único, verdadeiro, Deus Criador de todas as coisas, Deus do universo, e que nós temos a oportunidade de cultuá-lo, de adorá-lo. E nós neste momento estamos aqui, ó Pai, para te adorar, para te bendizer, para te louvar. Receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão, receba todo o nosso louvor, toda a nossa honra e glória que prestamos ao Senhor. Ó Deus, fala conosco nesta noite, como o Senhor já tem falado aqui pela tua palavra. Possamos sair daqui cheios, edificados pela unção do teu Santo e Divino Espírito. Oramos agradecidos com toda a nossa adoração e gratidão em nome de Jesus. Amém. Ainda em adoração, convido a igreja a adorarmos o Senhor com o hino Coroação, hino número 28 do nosso cenário. Adoremos ao Senhor. Senhor.
Convido os irmãos nesse momento de contrição e confissão de pecados a abrirem suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 5. Faremos a leitura dos versos 16 a 20. Tiago, capítulo 5, 16 a 20. Leiamos. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. E o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Eu quero destacar o verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos orar nesse momento, oração de confissão de pecados. Essa deve ser a prática da igreja, orarmos uns pelos outros e confessarmos os nossos próprios pecados. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de mais uma vez chegar diante de Ti, na certeza de que Tu és o Deus que ouve também as nossas súplicas, as nossas petições. Sobretudo, Deus, quando nós fazemos confissões diante da Tua presença, e cada um aqui nesta noite, ó Deus, nos seus lares, o Senhor conhece todos, estão nesse momento, ó Pai, diante de Ti, reconhecendo que são pecadores, somos pecadores, e que necessitamos da Tua graça misericordiosa e do Teu perdão por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai Deus, o Senhor some e conhece os nossos corações. O Senhor sabe onde temos falhado com o Senhor, e o Senhor é gracioso e rico em perdoar. Nesse momento, Pai, sonda os nossos corações, nosso entendimento, para aqueles pecados ocultos que muitas vezes não temos consciência de que estamos praticando e que estamos desagradando ao Senhor, que o Senhor possa perdoar também, Deus. E aqueles pecados que cometemos de forma consciente, ó Deus, o Senhor tem misericórdia, trabalha no nosso coração o arrependimento, a tristeza profunda por praticá-los, e que possamos nos arrepender de verdade e confessando-te, o Senhor vir sobre nós com o Teu perdão. Pedimos-te, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Teu povo, que possamos crescer em santidade na Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, assim oramos com o perdão dos nossos pecados, por meio daquele que nos perdoa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ainda em confissão, eu quero convidá-los a cantarmos o hino Perfeição, hino 121 do nosso cenário. Cantemos e façamos desse hino também a nossa oração ao Senhor. Louvemos ao nosso Deus. Horror ao mal.
pois em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais vida em ti. Amém. Passemos nesse momento, irmãos, a consagração da nossa vida na presença do Senhor. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Faremos a leitura dos versos de 1 a 6. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quero destacar o verso primeiro. Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O tema do culto desta noite, queridos, é virtudes cristãs na Igreja de Cristo. Esses textos todos que temos lido falam para andarmos de modo digno, ou seja, andarmos nas virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nesse momento de consagração, você se coloque na presença do Senhor com esse intuito: ser mais santo, ser mais consagrado, que as virtudes cristãs realmente resplandeçam na tua vida, na nossa vida. Esse é o momento de consagrarmos a nossa vida ao Senhor, pedindo a Ele a sua graça para andarmos em santidade. E também é o momento de consagrar dízimos e ofertas, é o momento que os irmãos em seus lares separam também do fruto da sua renda, como gratidão a Deus, em obediência à sua palavra, o dízimo e a oferta. Consagremos ao Senhor então. Enquanto fazemos isso, vamos cantar ao Senhor com 2 cânticos de louvor ao nosso Deus. Louvemos ao nosso Senhor. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu
Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem consagrado suas vidas a Ti, Deus, com um sincero propósito de ser santo, de se santificar, de crescer em graça na Tua presença. Ó Deus, como cantamos aqui, ó Deus, por meio desses cânticos, que possamos ser melhores a cada vez mais, ó Deus, que possamos crescer em graça, que possamos crescer em santidade. Ah, Deus, que começando em cada um de nós possamos tratar o nosso próximo com todas as virtudes de Cristo, possamos ser cristãos de verdade, possamos santificar-nos cada dia mais e mais para agradarmos ao Senhor, para prestarmos um culto racional, um culto em espírito e em verdade.
Ó Deus, obrigado também pelos dízimos, pelas ofertas dos irmãos, das irmãs que separaram fielmente para consagrá-los ao Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente a tua casa por meio desses mantenedores e que o Senhor abençoe-os também, ó Deus, para que suas necessidades sejam supridas todas. Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus que dá o alimento, Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades. E é com louvor e gratidão que nós consagramos a Ti o dízimo e a oferta. Recebe, ó Pai, que ele possa ser usado com graça, com gratidão por todos aqueles que Tu administrarão e que Teu reino cresça aqui neste lugar. Obrigado pela Tua igreja fiel e verdadeira. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que tem contribuído fielmente. E pedimos as Suas ricas bênçãos sobre aqueles que não estão podendo contribuir, os desempregados, os desassistidos, aqueles que infelizmente não estão podendo participar deste ato do culto. Que o Senhor venha com a Sua graça também sobre a vida deles, com a provisão do emprego, com a provisão do trabalho, que dá dignidade ao ser humano. Nós te oramos e te intercedemos com gratidão, na certeza de que o Senhor é Deus provedor. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Meus irmãos, chegamos agora ao momento de edificação, momento de ouvirmos a palavra do nosso Deus, onde será lido o texto e será exposto para aplicação e aprendizado nosso. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias nesse momento, na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, faremos a leitura dos versos 12 a 24. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 a 24. Nos diz assim a palavra do Senhor: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Queridos, estamos vivendo esses dias terríveis, dias de pandemias, e como temos sentido necessidade de encontrarmos conforto nas palavras do Senhor. Como o mundo está clamando por uma palavra de consolo e de conforto. A palavra de Deus diz que as pedras clamariam. As pedras clamariam. E nos parece que é isso mesmo. Nesse tempo tão difícil, onde as pessoas estão sofrendo lutos terríveis, perdas, angústias, dores, sofrimentos, as pessoas têm procurado uma palavra, têm procurado
uma saída, tem procurado uma esperança. Então, não tem como não falarmos desse contexto que estamos vivendo. Contexto muito grave, muito difícil. Então, por isso que nós temos visto tanto nos cultos se falarem sobre esse momento, se falar sobre este momento. Não tem como fugir disso. E como é bom, queridos, encontrarmos conforto na palavra de Deus. Como é maravilhoso isso. E essa passagem específica que estamos lendo do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica, ela traz grande conforto para aquela igreja. O apóstolo Paulo, ele inicia essa carta, aqui então, estamos encerrando a carta aos Tessalonicenses, são as últimas palavras de Paulo à igreja em Tessalônica, mas nesses 5 capítulos, o apóstolo Paulo está dando graças a Deus por essa igreja, uma igreja que se destaca na Macedônia, pela sua fidelidade, como que a fama desses irmãos estava alcançando e chegando ao conhecimento de tantas pessoas e de tantas outras igrejas na região. Paulo implantou a igreja em Tessalônica, e Paulo está muito feliz com essa igreja, pela fidelidade, e ele sempre frisa o tríplice fundamento da igreja, a sustentação da igreja, a fé, a esperança e o amor. E Paulo, ele garante que essa igreja é uma igreja que estava vivendo isso, estava vivendo naquilo que foi ensinado por ele, estavam vivendo na sã doutrina. Paulo envia Timóteo para trazer notícias desta igreja para ele saber se eles estavam perseverantes naquela doutrina, se estavam daquela forma. E quando Paulo então recebe as notícias que Timóteo traz para ele se alegra demais. Ele então escreve essa carta, dizendo daquilo que ele ouviu de Timóteo e de como ele está alegre com essa igreja. Uma igreja fiel, permanecendo na doutrina, permanecendo na sustentação da fé, na esperança, no amor. Então Paulo, ele faz questão de mostrar, como um pastor que ama o seu rebanho, a sua alegria como um cuidador daquelas ovelhas, daquele povo, que ele é o pastor, que ele levou o evangelho. E Paulo vai falar como foi difícil o evangelho ter chegado a eles, das lutas que o apóstolo passou para que eles ouvissem a palavra do evangelho, fossem convencidos pelo puro e genuíno evangelho de Cristo. E como é bom, como é agradável que esses irmãos se mantenham agora firmes na fé cristã. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 17, para que os irmãos entendam o contexto, como que a igreja de Tessalônica surgiu. Abra aí a sua Bíblia, Atos capítulo 17, vamos ler aqui a partir do verso 1, Atos 17, de 1 a 9. Paulo e Silas em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém,
movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então é neste contexto de fuga, Paulo teve que fugir de Tessalônica. Mas durante aqueles 3 sábados que ele passou ali, diz o texto aqui em Atos, Paulo passou ali arrazoando, pregando, levando o Evangelho, expondo as Escrituras, a mensagem da cruz de Cristo, o que significava a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo então prega o puro e genuíno Evangelho para eles. E diz o texto então em Atos que muitos gregos se converteram, muitas mulheres distintas se converteram e também alguns judeus se converteram. Então eles vieram dizer que aquele era que estava trazendo perturbação, porque estavam apresentando um outro rei além de César. Paulo estava apresentando para aquele povo o verdadeiro Rei dos Reis, Jesus Cristo. E isso ia totalmente de encontro, confrontava a divindade do imperador de César. Então foi nesse contexto, queridos, de muita perseguição, de muita injúrias, muitos açoites. Paulo foi açoitado, Paulo foi perseguido, Paulo foi julgado injustamente. E é nesse contexto que o Evangelho então chega aos Tessalonicenses. Agora Paulo, ele escreve essa carta, como eu disse, se regozijando, porque deu fruto o seu trabalho, não foi em vão. Ele muito se alegra com essa igreja. Mas, o que acontece então? O apóstolo Paulo, quando a gente lê uma carta, a gente está lendo a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Nem tudo é dito na carta, mas a gente consegue fazer algumas inferências quando a gente lê uma carta. A gente consegue perceber o sentimento de quem escreve e, através das palavras escolhidas para se dirigir, a gente consegue perceber então algumas coisas. E a partir do capítulo 4, Paulo está encerrando essa carta. Ele começa a dar exortações finais para a igreja. Tanto que o capítulo 4 começa com finalmente, Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e aí ele confirma, e efetivamente estáis fazendo. Mas o que ele queria? Continueis progredindo cada vez mais. Então nós percebemos que Paulo ele estava sim satisfeito com a igreja de Tessalônica, mas agora aqui nas suas palavras finais, depois de ter elogiado tanto, depois de ter dito tudo que ele ouviu a respeito da igreja, do seu contentamento com a igreja, agora ele quer que eles progridam um pouco mais, porque então a gente subentende que algumas coisas foram trazidas também por parte de Timóteo para Paulo, que o fez pensar que aquela igreja precisava progredir
um pouco mais em alguns assuntos. Então ele vai encerrar a sua carta com algumas instruções práticas, com algumas exortações práticas, e levando mais doutrina ainda, mais informações ainda, principalmente concernente ao reino de Deus na sua vinda, que eles não deveriam andar ansiosos, especulando com relação à vinda de Cristo. É assim que começa, o capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aí depois ele vem com uma adversativa, mas vós, e aí então ele começa a consolar a igreja, dizendo que eles não são filhos das trevas, eles são filhos da luz, portanto eles não precisam andar inquietos com relação à vinda de Cristo, eles podiam descansar. Certamente então nós inferimos que a igreja estava um pouco perturbada no que se refere a essa doutrina da escatologia, a doutrina do fim dos tempos, do retorno de Cristo. Como se daria isso? Como seria a ressurreição? Eles poderiam ser pegos de repente, de surpresa, e aí o que iria acontecer? Poderia ser que eles não fossem salvos por isso. O que eles deveriam fazer? Então Paulo percebe que, apesar de ter ensinado, apesar de ter pregado o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, eles ainda estavam um tanto quanto inseguros com relação à perseverança dos santos, com relação à sua própria eleição. Então Paulo vem dar-lhes essa segurança doutrinária, de que eles poderiam descansar, que Cristo não pegaria sua igreja de surpresa. Então é nesse contexto que o apóstolo Paulo vai falar para essa igreja. Por isso eu digo que quando nós estamos vivendo nesses dias difíceis, como é bom, irmãos, sermos pastoreados, como é bom termos alguém com conhecimento das Escrituras para trazer a segurança do Evangelho ao coração aflito, angustiado, temeroso. Como é bom ouvi-los. Descanse, fique tranquilo. A palavra do Senhor nos garante que Ele vem para buscar a sua igreja, e Ele a conservará, Ele a conduzirá em segurança. Então, o que o apóstolo Paulo vem falar para eles, depois de dar essa firmeza, essa segurança doutrinária, para que eles descansassem nos corações, não ficassem preocupados com os sinais, com aquilo que as pessoas falavam, ele está chegando, está vindo, é agora, não é, que dia, que é a hora. Paulo vai falar aquilo que Jesus ensinou, vai reforçar o ensino de Cristo. Não compete saber dia ou hora, mas vocês fiquem tranquilos, não fiquem aflitos, porque isso não vai causar nenhum dano a vocês. Aqueles que estão em Cristo, não há condenação, podem estar seguros. Em outras palavras, é isso que Paulo está querendo dizer para eles. Mas, como eu disse, a palavra aqui de Paulo para eles é mais prática. Então agora fiquem seguros na doutrina de Cristo, fiquem firmes na segurança que o Evangelho produz, e agora viva a sua vida de forma condizente com esse Evangelho. Ou seja, você já foi salvo, você já foi lavado pelo sangue e pelo corpo de Cristo. Ele levou sobre si os vossos pecados. A ação é de Deus em nós. Descansando agora nisso,
não ficando aflito com nada, com a vinda de Cristo, com as surpresas. Então Paulo vai explicar que primeiro ressuscitarão os que já morreram em Cristo, depois nós, os vivos, ressuscitaremos. Paulo vai reforçar o ensino para eles, vai dar essa segurança para eles, mas vai confortá-los no que diz respeito à doutrina da perseverança dos santos. Mas agora, descansados nessa firmeza do Evangelho, Paulo vai voltar àquele ponto. Paulo percebeu que eles precisavam progredir mais na vida prática. O Evangelho precisava agora vir para a sua vida prática, para a comunidade, para a igreja. Como eles deveriam viver agora seguros pela doutrina verdadeira do Evangelho, como eles deveriam descansar em Cristo, mas ao mesmo tempo viver uma vida cristã, as virtudes cristãs na igreja de Cristo. Então, irmãos, eu coloquei como sugestão para essa mensagem virtudes individuais que produzem comunhão na igreja. Paulo, apesar de estar falando para todos, e ele vai usar aqui as expressões vos rogamos irmãos, mas ele vai falar para que eles na comunhão, né, na congregação, mas individualmente, ou seja, cada um deles estivessem preocupados com essas virtudes cristãs para a comunhão da igreja de Cristo. Virtudes individuais que produzem comunhão na igreja. Era isso que Paulo queria. Que cada um estivesse atento agora com a sua vida com Deus, para que a sua vida com Deus refletisse essa segurança do Evangelho, que dá descanso, que dá alívio, que dá segurança, mas que exige daqueles que foram salvos virtudes, vida cristã prática. Então, meio que Paulo aqui agora vai fazer com Tiago uma teologia prática. Vocês já aprenderam, vocês já conhecem a doutrina, fiquem tranquilos, mas agora vivam, cada um individualmente. Então ele vai usar os termos acateis, vivei, admoesteis, consoleis, ampareis, sejais. São esses os termos, sempre na segunda pessoa que Paulo vai usar para eles. Segunda pessoa do plural, que vós acateis, que vós ampareis, que vós admoesteis. Ele vai falar, apesar de ser para toda a igreja, mas que isso dependia de cada indivíduo. Não há como, irmãos, você dar uma ordem para a comunidade, dar uma ordem no bom sentido, você dizer o que ela deve fazer, fundamentado na palavra de Deus, e essa ordem, simplesmente porque foi dada, ela será cumprida. Não tem como algo ser cumprido por todos, porque a ordem simplesmente foi dada. Todos os verbos usados aqui, nesse ponto que nós lemos, estão no imperativo. O imperativo, na língua grega, ela traz um sinal de algo extremamente importante. E não é apenas ordem, é uma ordem acompanhada de uma súplica. Ele está suplicando, por isso que o termo que ele usa, quando ele começa o verso 12, é agora vos rogamos. É súplica. E aí vem os imperativos. Vos rogamos isso, vos rogamos isso, vos rogamos isso. E todos esses imperativos são com súplica. Façam isso, eu te rogo, faça isso. Para que a igreja seja uma igreja verdadeira, que dê testemunho de Cristo nessa terra. Que as virtudes individuais produzam comunhão nessa igreja. E assim essa igreja seja sal e luz nesse mundo. Mas, irmãos, Paulo tinha consciência disso. Não adiantava ele falar essas coisas para a igreja
porque dependia de cada um, de cada indivíduo, fazer a sua parte, para que isso produzisse o resultado no todo. Não bastava falar para todos e achar que simplesmente falando para todos, simplesmente porque foi falado, será realizado. Não, é uma mensagem para todos, mas ao mesmo tempo requer a vida individual, requer a santificação individual, para que cada um fazendo a sua parte, o resultado produza fruto em meio a todos, na comunidade como um todo. A igreja é assim, irmãos. A comunhão dos santos é onde cada santo individualmente faz a sua parte, se santifica, busca obedecer a palavra de Deus, para que o resultado apareça no todo. Não adianta meia dúzia, fazerem a sua parte, quando todo o restante não está preocupado, não está no único pensamento. Por isso que a comunhão registrada em Atos, a igreja primitiva, é que em todos era um só pensamento, um só coração, um só propósito, unanimidade, unânimes. No entanto, a unanimidade dependia de cada um fazer a sua parte. Então o apóstolo Paulo aqui ainda no 4, versículo 4, ele vai dizer o seguinte para eles, dizendo que eles precisavam progredir um pouco mais. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. No verso 13, ele vai dizer: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Então ele vai onde ele vai falar sobre os que dormem, a questão da ressurreição. Mas notem, ele falou sobre o corpo, que eles deveriam conservar puro, santidade do corpo, para não entrar ali em lascívia, naquela sociedade adúltera, corrompida, uma idolatria terrível, tanto com relação aos deuses como na relação sexual. Então Paulo vai falar para eles sobre isso, e ele vai falar várias coisas. Mas quando chega aqui então, no verso, artigo 12, ele vai primeiro falar de como essa comunidade deveria viver para com a liderança dela. Como essa comunidade deveria viver para a liderança. Então, notem, uma comunidade, ela começa aqui, de acordo com o que o Paulo está mostrando para nós, ela tem que ter uma liderança, tem que ter aqueles que lideram esse povo, e deve haver o respeito deste povo para com a sua liderança. É assim que Paulo vai terminando a sua carta, com esses diversos preceitos para uma vida prática que traga paz à comunidade, que produza comunhão na igreja. Então Paulo ele começa dizendo: primeira coisa, vocês precisam acatar com apreço, acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestem. Acateis com apreço os que trabalham entre vós, presidem no Senhor e vos admoestam. A ideia de acatar aqui, irmãos, é o reconhecimento, que vocês reconheçam a autoridade. E é interessante que esse acateis, ele está no perfeito. Eu quero destacar, queridos, essas questões, imperativo, perfeito, porque isso na língua, ela tem muita influência na mensagem que está querendo ser transmitida. E o perfeito no grego, se o imperativo ele vem acompanhado de súplica, de ordenança, não é uma vontade, não é um desejo, é uma ordem explícita e tão importante que ela vem acompanhada de súplica. Se isso é assim no grego, aqui quando ele diz acateis, além, é mais do que o imperativo ainda, porque o perfeito é algo que a pessoa de fato realiza e ela tem que permanecer realizando.
Aquilo é algo constante, tem que produzir resultados constantes. Não é algo que você faz e depois deixa de fazer. É algo que você faz e continua tendo efeito daquela prática. Ou seja, você continua produzindo aquilo que você decidiu a fazer a partir daquele momento. Então, o acateis aqui é acate, reconheça a sua liderança, aqueles que vos presidem no Senhor, aqueles que vos admoestam, os que trabalham entre vós. Então, a partir do momento que você reconhece, que você acata, agora as suas condutas, a sua postura vai condizer com aquilo que você reconheceu, que você acata, dia após dia. Você está sempre reconhecendo, você está sempre vivendo daquela forma, está sempre acatando e tratando com apreço os que vos presidem. Então ele vai dizer: acateis com apreço, tenhais com amor, verso 13, em máxima consideração. Faça isso constantemente. Lembram-se lá quando Jesus diz que ele morreu? Jesus morreu por nós. A ideia de ter morrido ali é o perfeito. Ele morreu e a sua morte tem consequências para toda a nossa vida. O resultado daquela ação produz efeitos contínuos, que não terminam, que não param, que não tem fim. Então veja a importância do verbo perfeito. É algo que você acata e aquilo tem que produzir resultado contínuo, sempre acatar, sempre viver daquela forma. Então esse é o primeiro imperativo para a igreja, para com a sua liderança. Viver em paz com todos. Aí aqui essa expressão viver, né, em paz uns com os outros também é imperativo, mas ela faz aqui meio que uma dobradiça para aquilo que ele quer continuar falando na sequência. Então você acata com apreço a autoridade, vivendo em paz uns com os outros. Então isso vai da igreja para com a sua liderança, mas também para com os demais irmãos. Viver em paz uns com os outros. Esse é o principal objetivo. Então, quando você tem essa estima pela tua liderança, você busca viver em paz com a tua liderança, isso deve se estender também para o seu irmão, para toda a comunidade. Admoesteis os insubmissos. Se tem uma característica da verdadeira igreja de Cristo, é a doutrina da disciplina. Esse é um dos pilares fundamentais da igreja, que mantém uma igreja pura. Os fundamentos dela é a disciplina. Admoestar significa advertir, aconselhar. A ideia então é de você advertir o irmão que esteja errado, aconselhá-lo naquilo que é correto. E notem, isso não é apenas da liderança. O texto não está falando isso. Admoesteis os insubmissos. Não fala quem tem que admoestar. Obviamente que a liderança tem que ser os primeiros a fazerem isso, mas toda a comunidade deve fazer isso. Então, na prática, queridos, é você ver um irmão fazendo algo que não está de acordo com a palavra de Deus, você chamar, aconselhá-lo e exortar. Isso produz paz na comunidade, quando é feito com amor, quando é feito com sabedoria. Isso produz comunhão na igreja. A pessoa deixa de fazer aquilo que está errado. E por isso que é bom que todos façam, porque sempre um é mais próximo do outro, tem mais intimidade, a pessoa ouve mais, tem mais carinho por aquela pessoa, vai ouvi-la melhor. Então isso é um papel fundamental, queridos. Admoesteis os insubmissos. Exorte, aconselhe, chame para uma conversa,
Mostre com brandura, com sabedoria, o que está errado. Ampareis os fracos. Nós temos que ser suporte uns para os outros. É o que diz também o apóstolo Paulo. Ou seja, nós precisamos ser suporte uns para os outros, amparar. A ideia de suporte mesmo, é de cuidar, é de amparar, é de dar auxílio aos fracos. Quem são os fracos? Todos os sentidos. A ideia de fracos aqui pode ser em todas as áreas. A pessoa está necessitando, se ela está necessitando, por exemplo, se é de uma estada, admoesteis os indisciplinados, os insubmissos, isso é uma fraqueza. Então você ampara, porque isso é uma fraqueza, ampare os fracos. Então, seja na área disciplinar, seja na área espiritual, de levar uma palavra de consolo, que traga maturidade, que traga segurança, porque foi isso que Paulo está fazendo com as suas igrejas, é o que ele estava fazendo com a igreja de Tessalônica. Estavam parando os fracos. Eles estavam fracos ali, com dúvidas em algumas coisas. Paulo veio para ampará-los, para trazer palavra de vida, para trazer segurança, para trazer então ali sustentação para que eles estivessem firmes. Ampareis os fracos. Sejais longânimos para com todos, longanimidade, uma paciência espichada, estendida, né? Não tratar na mesma moeda, não revidar da mesma forma. Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Então, sejais longânimos para com todos. A pessoa te afrontou, recebe, né? Medita naquilo, traz a outra face, né? Abaixa a temperatura. A palavra dura suscita ira, é isso? Mas a palavra branda desvia o furor. Essa é a ideia de ser longânimo para com todos, é ter uma paciência a acatar com brandura. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. A ideia de evitar aqui é vigie constantemente. Essa é a expressão da língua. Vigie constantemente, para que não ocorra isso. Para que alguém não retribua a outrem mal por mal. Fique atento, não permita que isso aconteça. Se você perceber que alguém está retribuindo a outro mal por mal, ou seja, não está sendo longânimo, notem, é uma escala, uma sequência do que ele está falando. Você está percebendo que o outro não está tratando o outro com brandura, não está revidando com o bem aquele que fez o mal. A palavra é vigie cuidadosamente, para que isso não ocorra, para que o outro não retribua ao seu irmão mal por mal. Ou seja, ensinem a serem longânimos, a não retribuírem da mesma forma. Segui sempre o bem entre vós e para com todos. E, novamente, a ideia aqui é perseguir. Se lá era vigiar, note que o apóstolo Paulo, ele usa na língua original, ela vai falar sobre isso, vigiar cuidadosamente. A ideia de seguir aqui é perseguir, ou seja, insista nisso, vá para fazer isso, insista para fazer isso, persiga nisso. Seguir sempre o bem entre vós e para com todos. É como diz, né? No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Persiga a paz, queira a paz. No que depender de você, persista, persiga a paz. Segui sempre o bem entre vós e para com todos. Não apenas os de dentro aqui, entre vós, mas para com os de fora também, para com todos. Regozijai-vos sempre. Esse é um versículo, né? Agora ele começa a dar aqueles insights, pequenas palavras, pequenas frases tão profundas. Regozijai-vos sempre. Irmãos,
Deixa eu dizer uma coisa, cada um desses pontos aqui daria um sermão. Então, se nós fôssemos aqui abordar, por exemplo, regozijai-vos sempre, nós poderíamos aprofundar isso. Como que eu vou me regozijar? Regozijai-vos, alegrar-se. É um imperativo. Regozijai-vos sempre. Nunca deixe de se alegrar. Para colocarmos isso na prática, nós teremos que ir a fundo estudar isso. Como que eu vou me alegrar no momento como nós estamos vivendo? Da onde viria essa alegria? Então teríamos aí um sermão. De onde viria a alegria para eu obedecer Tessalonicenses 5:16? De onde me viria essa alegria? Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Outra expressão, como que eu vou orar sem cessar? Como que eu posso fazer isso? E notem aqui, regozijai-vos, alegrai-vos, a mensagem para todos. Agora, orai, né? A ideia é, vocês todos orem sem cessar também. Orem sem cessar. Como faríamos isso? Então, como que eu vou andar por aí todo dia orando em oração, falando com Deus? Como que faríamos isso? A ideia aqui, queridos, não é essa, não é você viver de olhos fechados, de joelhos, orando, não é essa a ideia. Não pare nunca de fazer isso, tenha isso como hábito, essa é a ideia. Todos os dias, separe momentos para orar, tenha a assiduidade na sua devida devocional, de parar para falar com Deus, que isso não pare nunca na tua vida. Esta forma de você se dirigir a Deus por meio da oração. Em tudo dai graças. Isso está muito ligado com o anterior, regozijai-vos sempre. Em tudo dai graças. Ser agradecido, ter um coração grato. Como é bom, né, irmãos, quando a gente vive próximo de pessoas gratas, pessoas que são gratas por tudo que acontece. Muito obrigado, viu? Reconhecem o que você está fazendo por ela. Olha as situações, às vezes difíceis, mas está sempre olhando com um olhar de gratidão. Mas graças a Deus, Deus deu isso, Deus deu aquilo, Deus deu isso. Uma pessoa positiva, está sempre agradecida, porque reconhece que não merece nada. Isso é muito importante, queridos, para que uma igreja tenha essas virtudes para a comunhão dessa igreja. Gratidão. Agradecer a Deus por cada coisa que Deus nos concede, porque tudo é graça. Então aqui ele vai dar essas mensagens assim profundas para que a igreja viva nesta unidade. E de forma prática, a gente pode ficar perguntando, né? Alegrar, orar e dar graça. Se nós fôssemos parar esses 3 pontos aqui, alegria, oração e gratidão, nós iríamos chegar à conclusão, aqui resumidamente, numa breve mensagem aqui, qual seria a conclusão desses 3 pontos? Nós devemos nos alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós estamos na presença de Deus, nós nos fortalecemos e vivemos alegres, porque a vitória é certa, apesar de nós não reconhecermos. E quando nós oramos, expressamos para Deus isso, e colocamos diante dele as nossas ansiedades, as nossas frustrações, e nós buscamos o Senhor sem cessar, nós recebemos dele o conforto, o consolo que produz em nosso coração essa alegria. A nossa alegria, ela não depende de circunstâncias, a nossa alegria está no Senhor. Por isso que ele diz: em tudo dai graças. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E
ouvindo pregações onde os pregadores destacaram algo muito interessante. Eu ouvi umas 3 mensagens sobre esse texto e todos eles destacaram algo muito importante que Paulo, da forma como Paulo coloca essa expressão em tudo da graça. Ele não está dizendo por tudo da graça, mas em tudo da graça. Parece pequena a diferença, mas realmente, analisando, ela é muito profunda. Você vai dar graça porque você perdeu o seu marido? A dona Ieda vai dar graça porque ela perdeu o presbítero Luiz? Essas famílias enlutadas vão dar graças porque perderam aquela pessoa? Se aquilo é tão duro, aquilo é tão difícil, ela está dando graça pela situação? Ela está dando graça por aquele fato? Não é isso que Paulo está dizendo. Dar graça por tudo que acontece, não é por tudo, é em tudo. E isso faz toda a diferença. Dar graças naquela situação, porque certamente Deus tem propósito com aquilo. É nesse sentido que nós somos gratos. E quando nós meditamos então por que devemos dar graça nessa situação, certamente quando buscamos na palavra de Deus, nós encontramos a razão pela qual, naquelas circunstâncias, há motivos de sermos gratos. Então é a circunstância que deve produzir em nosso coração um motivo de gratidão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas ela nem sempre aquilo coopera para o bem. Em outras versões mais apuradas vão dizer que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então é no conjunto dos fatos, é no conjunto das circunstâncias, é no todo, numa visão abrangente, numa visão geral, é que nós temos motivos de dar graça. Não é pelo fato em si, mas é porque aquilo há de produzir outras coisas conjuntamente, que no final deve ser motivo de gratidão, deve ser motivo de nós nos alegrarmos, e deve ser motivo de nós orarmos e glorificarmos a Deus. E também, muitas vezes, de invocarmos, suplicarmos, para termos entendimento. Então, por isso, queridos, alegria, oração e gratidão deve sempre acompanhar. Em meio às circunstâncias, nós devemos saber que Deus está no controle de tudo e que nós devemos nos alegrar. Não devemos temer. Antes, orar, colocar diante dele tudo o que está acontecendo, mas com o coração grato. Porque no final, todas as coisas cooperam para o bem. Ainda que a gente não entenda, mas a vitória é certa. Por mais que soframos, por mais que padeçamos nesse mundo, como Jó, temos a certeza que Deus tem uma glória preparada para o seu povo. E isso é razão para isso. Depois disso, queridos, notem que agora vem frases de cunho negativo. E eu já falei aqui para os irmãos, quando tem uma ordem, um imperativo, um negativo, nós devemos redobrar a nossa atenção. Os irmãos se lembram dos 10 mandamentos, são mandamentos negativos, imperativos negativos. Não furtarás, não matarás, não cobiçarás, não é isso? Então, todas as vezes, novamente, todas as vezes que tivermos uma palavra, um mandamento, um imperativo, no negativo, preste atenção, porque isso é muito importante. Então, o apóstolo Paulo, ele estava falando ali do contexto geral da comunidade, uns para com os outros, na sua vida para com Deus, diante das circunstâncias, mas agora ele vai aprofundar e ele vai falar da pessoa na sua vida de santificação, na sua vida diante das circunstâncias. Olhe, diante das circunstâncias se alegre, diante das circunstâncias seja agradecido. Mas agora ele vai dizer algo que ele coloca como fundamental para que nós tenhamos maturidade para essas coisas que vieram antes. Não apagueis o Espírito. Mal, imperativo negativo. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Seria apagar o Espírito.
A palavra do Senhor era inspiração. Homens santos inspirados pelo Espírito Santo de Deus revelaram essas palavras. Como você apaga o Espírito? Como você deixa de ter a palavra de Deus como luz, como lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos? Negligenciar a palavra é apagar a luz, porque ela é a lâmpada, ela é a luz para o nosso caminho. Não apagueis o Espírito, não apagueis. Por isso que na sequência ele vai falar: não desprezeis as profecias, porque se você desprezar a profecia, você está apagando o Espírito. O Espírito Santo de Deus fala conosco por meio da sua palavra, e ele usou homens inspirados por ele mesmo para falar a nós por meio dela. Este é o sentido. Então isso é tão importante, não apagar o Espírito, ou seja, ter sempre viva a palavra de Deus no seu coração, porque é por meio dela que nós nos fortalecemos, crescemos, e o Espírito Santo, então, ele é avivado em nossa mente, em nosso coração, por meio da palavra de Deus, não desprezando as profecias, é que nós encontraremos essa maturidade para regozijar sempre, para orar sem cessar e para em tudo dar graça e para fazer todas as demais coisas, acatar com apreço e autoridade, viver em paz uns com os outros, administrar com sabedoria os insubmissos, ser longânimo, não retribuir mal com mal. Notem que na sequência ele vai dizer: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Para julgarmos todas as coisas, precisamos ter a palavra de Deus como luz para o nosso caminho. Por isso não podemos desprezar as profecias. Notem a sequência: julgai e retende o que é bom. Então, para julgarmos, precisamos conhecer a palavra de Deus. Abstende-vos de toda forma de mal. A ideia aqui, queridos, é fugir mesmo, abster-se de fazer algo. Saia, deixe de fazer. Paulo vai falar: fugir da aparência do mal. A ideia é essa: abstende-vos de toda forma de mal. A palavra de Deus, ela nos vai orientar aquilo que é bom, aquilo que é mal, o que é correto e o que não é correto. Então nós vamos ter, a partir dela, toda a base para nos afastarmos da aparência do mal. E ele encerra com uma oração. Nesta oração ele fala da pessoa do Pai, da pessoa do Filho, da pessoa do Espírito Santo. Queridos, então, quando Paulo encerra aqui com esta oração, ele demonstra para aqueles irmãos, para aquela comunidade da igreja de Tessalônica, que apesar de tudo isso fazer parte da responsabilidade humana, como foi dito até aqui, cada um precisa fazer a sua parte, descansar na doutrina, mas fazer a sua parte, buscar tudo isso que foi dito aqui de forma prática e individual. Mas o apóstolo Paulo agora vai fazer uma oração por eles. E nesta oração o apóstolo Paulo vai trazer no conteúdo dela uma verdade absoluta. E para tudo isso era necessária a intervenção divina. Em tudo nós dependemos da graça de Deus. Então ele faz uma oração para aquela igreja, para que eles conseguissem fazer a sua parte, para que eles pudessem cumprir a responsabilidade que lhes cabia. O apóstolo Paulo vai orar a Deus por eles. E diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Notem, o apóstolo Paulo estava mandando até agora que eles se santificassem através dessas ações individuais, dessas virtudes individuais, para produzir santificação neles. E a impressão que nós temos é que só dependia de uma mão, só dependia deles para fazer isso. Tudo que nós vimos até aqui. Mas não é assim. O apóstolo Paulo vai falar: o mesmo Deus da
paz vos santifique. Ou seja, o homem passa agora de ativo para passivo. É Deus que vai santificá-lo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo sejam conservados. Sejam conservados. Quem há de conservar? Quem há de fazer com que perseveremos nesta santidade? O próprio Deus. Por isso que ele fala, o vosso Deus vos santifique em tudo. É só Deus nos santificando, queridos, que nós vamos conseguir fazer essa segunda parte. Sermos conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, na vinda de Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também fará a obra realizada pela ação do Espírito Santo em nós. Ele que convence-nos, Ele que nos guia, Ele que nos consola, Ele que nos santifica. Então, Deus da paz, na vinda de Cristo, por meio da ação do Espírito Santo, o qual também o fará. É da parte do Deus Trino, da ação da Trindade em nossa vida, no processo de redenção completo, até a consumação, é da parte de Deus também. Mas notem, nós precisamos fazer a nossa parte, aquilo que cabe, a responsabilidade humana de estar buscando não desprezar as profecias, não apagar o Espírito e assim sermos fortalecidos e crescermos por meio da instrumentalidade da Palavra de Deus, que deve ser luz para o nosso caminho. Então a palavra para nós nessa noite, queridos, encerrando esta mensagem maravilhosa, dessas instruções, dessas virtudes individuais e que, sendo praticadas, produzem uma comunhão na igreja. A nossa palavra é a nossa reflexão nessa noite. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele fez a igreja descansar numa doutrina sólida das boas novas do Evangelho, que nos traz toda a segurança, lança fora todo o medo e traz toda a paz ao nosso coração. Agora essa paz, ela precisa ser externalizada por meio de todas essas ações, viver em paz uns com os outros. Para isso nós vimos que nós não podemos desprezar as profecias, apagar o Espírito, que nós devemos observar e julgar todas as coisas retendo o que é bom, e nos afastar, nos abstermos do mal. E a oração que, assim como o apóstolo Paulo, nós fazemos para a igreja, que Deus abençoe, que Deus dê a sua graça, para que Ele faça essa obra no coração de cada um. Mas no que diz respeito a nós, observe sua vida, como você tem vivido, se você tem produzido paz no meio do corpo de Cristo, se você tem ligado com o seu irmão, dando suporte para os fracos, admoestando os insubmissos, enfim, queridos, nós possamos amar ao nosso próximo e agir para a comunhão da igreja. Então esse é o tema deste ano, a comunhão dos santos, a integração entre todos. Eu tenho dito isso, irmãos, liguem uns para os outros, mostrem a sua preocupação com eles, nesse tempo que estamos distantes. Abençoe a vida do teu irmão, observe aquilo que está errado, leve luz, leve palavra. E assim a nossa igreja possa perseverar na comunhão dos santos. Que Deus abençoe a todos, que possamos cultivar as virtudes de Deus em nós, virtudes cristãs na igreja de Cristo, virtudes individuais que produzem comunhão na igreja. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra abençoadora, que nos trazem tantos imperativos, ó Pai, clamores do apóstolo, rogando à igreja que pratique essas virtudes, que andem desta forma, descansando na doutrina, mas desfrutando delas, ao mesmo tempo externalizando todo o fruto do Espírito decorrente da fé salvadora.
possa anunciar o Evangelho, possa viver uma vida de santificação. E assim abençoando-nos a igreja para que vivam uma comunhão plena, para que possam aguardar a mais perfeita paz, a vinda do Senhor para buscar o seu povo. Ó Deus, que haja paz no meio da igreja de Esmirna, que haja amor, que haja harmonia, um só propósito, uma só mente, um só coração. E assim em todas as igrejas, ó Pai, verdadeiramente cristãs. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos glorificar o nosso Deus depois de termos ouvido essa palavra com o hino Amor Fraternal, hino 180 do nosso cenário novo cântico. Glorifiquemos ao nosso Deus com essa linda melodia. Vamos louvar. Jesus, pastor amado, louvamos hoje aqui, unidos pela graça, corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa santa união. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A mesma fé nos une num só divino amor, e cheios de alegria servimos ao Senhor. Num só caminho estreito, Deus mesmo nos conduz. Só temos esperança no Salvador Jesus. Sua morte preciosa a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz, pois sendo resgatados por um só Salvador, vivamos sempre unidos por mais ardente amor, com simpatia olhando os erros do irmão, cuidando de ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste, também a perdoar, pois tanto carecemos do auxílio teu Senhor. Unidos graças damos por teu imenso amor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento que estivemos em culto ao Senhor. Obrigado por todos os atos litúrgicos, pela Tua palavra que foi lida e foi exposta,
e que traz tanto consolo ao nosso coração e tantos ensinos práticos para a nossa vida cotidiana, na comunidade em que vivemos, na sociedade em que estamos inseridos. Ó Deus, abençoe para que possamos ter essas virtudes em nós e assim vivemos uma comunhão. Ó Deus, conduza-nos a todos, cada um em suas particularidades, em suas necessidades. Abençoa o teu povo, Pai. Despeça-nos debaixo da tua graça e da tua paz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as ternas comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre vós, Igreja do Senhor, Igreja Esmirna, povo de Deus, e não somente entre nós, mas sobre todo o teu povo, Deus, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Assim está encerrado o culto desta noite, queridos. Nossas programações continuam, ainda nesse momento de restrição, sem previsão certa, de quando iremos retornar presencialmente, mas as atividades continuam de forma online. Às quartas-feiras, 9 horas, reunião de oração. Todos os dias as reuniões de oração, de 15 às 16, ambas pelo nosso grupo de oração no WhatsApp. E assim também os estudos bíblicos às sextas-feiras, às 20 horas, assuntos urgentes. Temos tratado de diversos assuntos. Se você nunca participou de um estudo bíblico na sexta-feira, não tem problema. Cada sexta-feira é um tema diferente. Você pode entrar e acompanhar aquele tema daquela sexta. Acompanhe conosco. É interativo via Google Meet. Nós disponibilizamos no WhatsApp da nossa igreja. Também convidamos a todos para participarem da nossa escola bíblica dominical, domingo, 9 horas da manhã, também via Google Meet interativo, link disponibilizado no grupo da igreja. E os nossos cultos solenes, domingo, 18h30, disponibilizado via YouTube, via Facebook, para que todos possam estar cultuando ao Senhor nos seus lares. Que Deus abençoe a todos, uma boa semana, intercedendo pela vida daqueles que sofrem, pedindo a paz para todos. Se cuidem. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.